Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa. Eu sei que vocês sentiram bastante falta da Bia nos vídeos, então hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre a trilogia Jogos Vorazes. E 1984 também. Porque tem certa referência. Eu ganhei a trilogia de Jogos Vorazes em inglês de uma ex-aluna e amiga minha, e desde que ela me deu esse livro, ela falou que eu tinha que ler porque ela achava que era minha cara. Como muita gente me dá livro falando que é minha cara, acontece um problema que é fila de leitura. O negócio se enrola. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem organizada com as minhas leituras, uma pessoa bem focada assim no que eu tenho que fazer. Então acabou que eu enrolei mais de ano pra ler isso daqui. E a Bia ficava me impressionando. Toda vez que ela vinha aqui, ela olhava Jogos Vorazes na minha estante e falava: "Você já leu?" Eu falava: "Não, ainda não." Ela: "Leia." E foi ficando com a pulga atrás da orelha. Ficando nervosa. Até que um dia eu falei: "Foda-se a fila de leitura." Meio que liguei o foda-se realmente, porque tinha muita coisa pra ler, e eu falei: eu vou ler os 3 livros dos Jogos Vorazes de uma vez, pra saber qual é. E eu não me arrependo nem um pouco, porque foi maravilhoso. Eu tô sem palavras. Tô há meses enrolando pra gravar esse vídeo, porque eu ficava pensando: não, mas o que eu vou falar? Não, mas eu não quero fazer resenha. Mas aí então eu pensei, vamos fazer um debate. Então eu chamei a Bia, que já leu faz bastante tempo, que foi a pessoa que meio que foi me mostrando as coisas. Enquanto eu lia, eu li o livro e a gente assistiu o filme. Então foi assim, foi uma experiência bem legal e incrivelmente eu não tinha nenhum spoiler da história até agora. Eu não sei como eu cheguei em 2017 sem spoiler de Jogos Vorazes. Isso é ótimo. É muito bom quando a gente não tem spoiler de alguma coisa, ainda mais pra uma série tão boa quanto Jogos Vorazes. É uma leitura juvenil, mas que traz algo muito mais profundo pra quem está aberta a entender o que ela realmente está falando. O que eu acho maravilhoso de Jogos Vorazes é o fato de que ele é um livro que trata de revolução. Ele é um livro bem esquerdista, então se você é de direita e gosta de Jogos Vorazes, pode vir aqui criticar, falar que não tem nada a ver. Tudo bem, eu entendo, mas é bem esquerda, desculpa. E então foi um livro que eu li, eu gostei muito, e é um livro que assim, eu não sei por que ele não é mais debatido dentro dos ambientes. Eu estudei jornalismo e eu nunca vi ninguém comentando nada sobre esses livros. Eu vejo as pessoas falando muito de George Orwell, as pessoas falando muito de Aldous Huxley, e ninguém comenta Jogos Vorazes em nenhum momento porque existe ainda esse certo bloqueio da academia em referência a livros considerados juvenis, livros que tenham romance no meio. Eu acho que as pessoas perdem um pouco a essência do livro porque elas ficam considerando que ele é muito juvenil para ser debatido. Existe uma certa elitização nesse ambiente que é bem irritante. Sim, mas se você parar pra pensar, 1984 também tem um romance que, inclusive, quem já leu o livro, se você não leu, vai ler, sério, é muito bom. Eu fico com medo depois de ler esse livro. Maravilhoso. Mas o livro em si, ele também tem um romance, que é do Winston com a menina lá. Inclusive são cenas extremamente importantes que se passam durante o relacionamento deles. Então, por que aqui pode ter um romance e aqui não pode ter? Só porque aqui é um livro voltado mais pra infanto-juvenil, mais pra adolescente? Eu queria muito entender qual é o problema da academia com livros que não são clássicos e livros que não são pesados, leitura pesada, porque 1984 é um livro que eu acho maravilhoso, mas que eu não consigo recomendar pra uma pessoa de 16 anos, porque vai ler o livro, vai achar chato, não vai entender a mensagem. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu tinha 17 anos, eu olhei ele e fiquei tipo... Eu precisei ler o 1984 na faculdade, durante as aulas de inglês, e adivinha o que aconteceu? Eu não li. A gente lê resumo, né? A gente vê resenha de youtuber, é isso que a gente faz. Eu dormi durante o filme. A professora passou o filme. Esse filme é pesado demais. A professora passou o filme durante a aula. Eu dormi. O filme é muito pesado. O filme é muito denso. Você começa a assistir e aí aquilo começa a te fazer mal. Mas eu queria entender o que é considerado um clássico. Hoje a gente tem Harry Potter. Harry Potter é um clássico moderno. Mas eu não vejo sendo abordado em academia. Exatamente. Eu acho que existe essa elitização de pensamento. Existem alguns autores que são considerados mais do que outros porque alguém da academia disse que eles eram autores bons, que era uma leitura influente, uma leitura que vai acrescentar. Eu queria entender o que as pessoas pensam que é uma leitura que não acrescenta. Porque é o que eu sempre falo nos vídeos, eu não gosto de 50 tons de cinza. Mas se você quer ler 50 tons de cinza, se você sente que isso tá te fazendo desenvolver um gosto pela leitura, se você sente que tá acrescentando pra sua vida, quem sou eu pra falar que não te acrescenta nada, entendeu?
Pro meu ponto de vista, não tem uma qualidade muito boa, mas eu tenho certeza que quem começou a ler 50 Tons de Cinza, assim como aconteceu comigo com Harry Potter, abriu uma porta pra leitura, né? Eu acho que não tem problema a gente ler livros que não são considerados clássicos, até porque alguns clássicos são um porre, eu sei. Mas... Nem tudo que é clássico é bom. Nem tudo que é clássico é bom, exatamente. Mas tenho certeza que algum tipo de leitura abre as portas para todo o universo literário para as outras pessoas, entendeu? Eu, quando adolescente, quando criança, comecei a ler Harry Potter, mas antes disso eu já tinha lido outros livros. Mas depois de Harry Potter é que eu fui realmente me engajar na literatura. Sabe, eu descobri Harry Potter e falei, legal, o que mais eu posso ler? O que mais vai me dar conhecimento? Né? Então, de Harry Potter, eu passei a ler outros tipos de literatura infanto-juvenil. Depois eu comecei a ler os clássicos, né? Na faculdade eu comecei a ler toda a literatura inglesa, né? Por quê? Porque eu tinha uma professora que falava muito de Shakespeare e era super feliz e contente falando de Shakespeare. Eu vou confessar pra vocês que eu não gosto de Shakespeare. Eu não gosto. Eu já tentei ler. Eu acho absurdo uma pessoa achar que as pessoas acharem que o melhor romance internacional já escrito é uma história de amor de 3 dias. 3 dias envolvendo crianças. Então, e que acaba com duas mortes. Gente, eu não consigo gostar de Romeu e Julieta. Eu acho um absurdo. Tinha 13 anos. Pra época é uma coisa, mas hoje em dia a gente falar que Romeu e Julieta é o melhor história de romance, eu acho que a gente tá vivendo muito de passado. E é meio complicado uma coisa, porque, tipo, a Katniss, ela é uma personagem maravilhosa. Sim. A Katniss é linda. Eu falei isso pra Bia desde que eu comecei a ler, eu falava, uma grande heroína, a Katniss é foda. A Katniss é o tipo de personagem feminina que eu gosto de ver nas histórias, porque ela é uma inspiração muito boa pra meninas, pra mulheres, porque ela é aquela personagem que foge do senso comum que a gente tem de personagens femininas. Ela é forte, ela é independente. Até o fim da história, ela não se decide se ela quer ter alguém com ela ou se ela não quer. Ela não precisa disso pra ela. Ela tá vivendo uma coisa muito maior do que um relacionamento. Então, assim, eu tive vários momentos durante a leitura do livro. Quando eu comecei a ler, eu achava que ia ser uma leitura um pouco mais leve mesmo. E eu shippava muito ela com o Gale. Eu não gosto do Peeta no começo da história. Eu acho que ele é muito chato no começo da história. Sim. E aí eu comecei a ficar tipo, gente, não, se ela ficar muito com esse Peeta, esse livro inteiro vai virar 3 livros de grandes nada com romance, entendeu? Eu achava muito isso. Então eu queria que ela ficasse com o Gale porque eu achava ele muito mais revolução, muito mais treta. Só que com o passar do tempo eu comecei a achar o Gale um pouco too much, um pouco demais. O final dessa trilogia é uma coisa que não me agrada muito, porque eu acho que não precisava ter apelado para um final de romance. Eu acho que podia ter acabado antes daquela última cena. Eu não acho que a gente precisava saber com quem ela ficou. É lógico, muita gente leu a trilogia torcendo pra ela ficar com um ou com o outro e queria saber qual que era a decisão final dela. Mas a história em si é algo tão maior do que isso. É muito maior do que um relacionamento, entendeu? Toda aquela revolução, toda essa treta deles é muito maior do que Peeta ou Gale. Então, às vezes eu vejo as pessoas comentando em grupos no Facebook e vídeos por aí, tipo, ai, quem é o seu chip de Jogos Vorazes? E eu fico pensando, tem tantas outras coisas que a gente podia estar debatendo de Jogos Vorazes, além de ficar comentando se a Katniss devia ficar com o Peeta ou com o Gale, porque quando a gente foca toda a nossa discussão de Jogos Vorazes em Peeta ou Gale e uma briga de chip, a gente tá menosprezando a Katniss e dizendo assim, ah, foda-se tudo isso que ela fez na história toda, eu quero saber com quem que ela vai casar. E fica aquela história de que toda personagem feminina tem que ter um marido no final da história, porque senão não ficou legal, não deu certo. Exatamente. Então é muito complicado isso. E você acaba ignorando toda a história em si, né? Todo o ambiente, todo o que está acontecendo, o que leva ela a passar por tudo que ela passa durante os 3 livros. Entendeu? É a luta pela liberdade do povo dela, é a luta contra a opressão da capital, é a luta contra a tirania do Snow. E então, assim, é muito maior do que isso, né? Infelizmente a gente acaba caindo, muitas pessoas acabam caindo nessa história, ah, com quem que ela vai ficar? Dane-se com quem que ela vai ficar, ela bota fogo na porra toda. Ela pega fogo. A mina tá ali pegando fogo e a gente tá aqui discutindo se ela vai casar com o Peeta ou com o Gale. Vocês estão entendendo o problema disso? Ela é maravilhosa, essa personagem. Ela é tão forte que a gente não devia menosprezar ela tentando descobrir com quem que ela vai ficar, porque ela não precisaria ficar com ninguém. Fico muito feliz que ela tenha ficado com alguém e tal, que tenha sido um final feliz pra ela.
mas ela não precisava daquele final. Eu acho esse final totalmente supérfluo pro que a história significa em si, pra esses 3 livros que acabaram com uma cena que não precisava. É um final bem descartável. Tem uma coisa que eu pensava muito quando eu tava na faculdade e que aconteceu comigo, é que assim, eu tava sempre lendo alguma coisa. E quando eu tava na faculdade, foi a época que eu comecei a melhorar o meu gosto pela leitura, porque eu lia bastante já, mas eu tinha tido uma época de não gostar muito de ler, uma época de adolescência meio chata, que eu só queria assistir as coisas e ficar quieta. Então, na faculdade eu tava descobrindo meu gosto pela leitura e eu lia de tudo. Eu comecei a ler Batalha do Apocalipse, eu li Dragões de Éter, eu li livros infantis até eu levava pra escola, eu li Como Treinar Seu Dragão, eu queria ler alguma coisa. Então eu ia lendo. E algumas vezes as pessoas me questionavam, tipo, nossa, você não tem coisa da faculdade pra ler? Você tá lendo isso daí? Você não é muito velha pra tá lendo Como Treinar Seu Dragão? Tá lendo isso, mas e o texto de comunicação de massa do Edgar Morin, você já leu? E eu ficava tipo, por que as pessoas nesse meio universitário se importam tanto com o que a gente tá lendo? Eu lembro que uma vez eu cheguei a responder pra pessoa, falar, olha, eu tô lendo isso daqui, você, quantos livros você já leu esse ano? A pessoa fala, eu não tive tempo de ler nenhum livro porque eu tô lendo os textos da faculdade. E eu pensei, a pessoa não leu nada e ela tá vindo julgar o que eu tô lendo simplesmente porque ela acha que eu sou muito velha pra tá lendo livro infantil. Eu não consigo entender, então eu quero que assim, se você gosta de ler, não importa o que você gosta de ler, você tá lendo Gibi da Turma da Mônica na faculdade, isso não é da conta de ninguém, não tem problema nenhum com isso, e você não tem que parar de ler o que você quer ler, porque algumas pessoas acham que você já passou da fase, ou que você devia estar lendo outra coisa, ou que essa literatura é menor e menos importante do que ler Machado de Assis. Eu acho que todo mundo tem que ler. Machado de Assis, gente, lê depois da escola. Lê depois da escola. Vocês não vão entender nada querendo ler na escola. Eu não entendo qual é o motivo da escola obrigar a gente com 12 anos a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que essa discussão tem que ser pra um outro vídeo, porque... E também não é pra vocês irem mostrar esse vídeo pra professora da escola falando, não vou ler, porque a menina do canal falou que não era pra ler Machado de Assis. Gente, eu sei que a escola exige umas leituras muito pesadas da gente, eu sei que a faculdade mais ainda, eu sei que a vida em si obriga a gente a ler muita coisa que às vezes a gente não quer ler, mas eu quero que vocês entendam que vocês não são obrigados a ler só aquilo e que nem toda literatura vai ser chata, você pode encontrar uma coisa que você goste demais e que não seja uma leitura boba. Por exemplo, os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes não é uma leitura boba, é uma leitura que acrescenta muito e que vai abrir portas pra você ler livros como o de George Orwell, que foi o exemplo que a gente trouxe aqui hoje, ou vários outros livros que inclusive vão te recomendar na faculdade depois, porque isso daqui eles não recomendam, mas George Orwell o povo ama. É um must. Então, eu acho que assim, você tem que começar a abrir portas pra si mesmo na leitura. E é uma coisa que Jogos Vorazes possibilita bastante. Sim, e também ajuda muito a gente entender o que está acontecendo em alguns lugares do mundo, como no Brasil, por exemplo, né? Essa história de manipulação de massa, né? O entretenimento de massa, porque a arena nada mais é que uma forma de entretenimento, entendeu? A galera tá tão focada só em estar entretida que ninguém tá percebendo o que realmente está acontecendo, né? A maneira como o próprio Snow manipula tudo que ao redor dele, né? Como ele manipula a Katniss, acho que é uma coisa que a gente pode perceber hoje. É só você abrir um pouquinho os olhos, né? Não é porque é uma abordagem mais juvenil que você não pode absorver conteúdo extremamente importante disso, né? Então, a maneira como as coisas são manipuladas para fazer com que a própria sociedade seja contra a revolução que os distritos mais pobres estão tentando, é o que acontece hoje em dia, gente. O fato de que eles mesmos não comentam nada sobre a Revolução, eles mesmos fingem que o Distrito 13 não existe mais simplesmente porque ele era um distrito rebelde, isso tudo é uma coisa que tem muito a ver com a nossa realidade. E muitas pessoas podem vir aqui comentar que eu tô louca e falar que não, que é um universo totalmente fictício e que não tem nada a ver com a realidade. Tem gente que fala. Eu sei. Mas existe sim muita coisa a ver com a realidade. E muita coisa que a gente estudou na faculdade, muitos símbolos aqui, que é assim, uma metaforização da realidade de uma forma que não é agressiva pra quem tá lendo. Porque quando a gente lê sobre a realidade,
a gente se sente meio mal, do tipo, nossa, eu não acredito que isso aqui tá acontecendo no mundo, eu não acredito que isso é verdade. Agora, se você mostrar de um jeito diferente, você consegue conquistar as pessoas, porque às vezes as pessoas pra realidade estão com a cabeça já fechada numa opinião, a cabeça às vezes já fechada num conceito que elas acreditam ser verdade. E quando você apresenta isso num outro mundo e a pessoa consegue traçar esse paralelo, às vezes ela consegue entender que o pensamento dela, a opinião que ela estava tendo, não era exatamente o que ela pensava, mas sim algo que foi embutido nela, algo que foi passado pra ela, seja por família, seja por escola, seja por amigos, seja por alguma outra leitura que ela tenha feito. Mídia, principalmente a mídia. Então, assim, aqui a gente passa pelos mesmos problemas. A mídia também esconde muita coisa da gente. Ou vocês acham que a gente sabe tudo o que tá acontecendo nas regiões menos favorecidas? Porque eu tenho certeza que a gente não tá sabendo de nada. Se a gente perguntar pra vocês sabem o que tá acontecendo agora na África? Quem vai saber me responder isso vai ser uma, duas pessoas Não que... precisa na África, no interior da Bahia. Longe. É, melhor. O que tá rolando no interior da Bahia? O que acontece no norte do país? A gente sabe o básico, a gente fica pensando no norte do país, Amazônia, açaí. E acabou. A gente não tem essa abordagem, esse retorno da mídia do que tá rolando. Então isso tem muito a ver com o fato, é lógico que aqui é exagerado justamente pra gente conseguir traçar esse paralelo. Pra você conseguir entender. Pra gente conseguir entender o que tá acontecendo. E essa vontade de revolução, o fato da mídia trabalhar eles como uma forma de entretenimento e de controle, porque ao mesmo tempo o entretenimento pro pessoal da capital também é um medo constante para as pessoas do distrito, que morrem de medo de serem selecionadas para fazer parte disso tudo, para morrer como tributo de um distrito. Então, é assim mesmo que funciona. O Lauro também é contra isso. Tá? O Lauro não gosta da sociedade. O Lauro é muito anarquista, na verdade. Demais. Tá vendo? Ele concorda com a gente. Até me perdi do que eu tava falando. Mas uma das cenas mais representativas é... Cuidado com spoiler. Spoiler! Dá um pulinho. É aquela do final, depois que a revolução chega ao fim e a Katniss fala que ela quer matar o Snow. E aí chega a Presidente Coin e falam que eles vão fazer um último Jogos Vorazes com os filhos dos governantes que fizeram esse jogo ser tão difundido durante tantos anos. E a Katniss fica chocada com isso na hora, ela finge que tá tudo certo. E o que ela faz é maravilhoso, porque chega na hora lá, em vez de ela matar o Snow, ela mata a Coin, porque já iam matar o Snow de qualquer forma, e ela mostra que não é isso que eles querem, não é outro tirano que vai resolver os problemas deles, não vai ser mais Jogos Vorazes, matar mais crianças que vai causar um sentimento bom pra todos aqueles que já tiveram entes queridos que foram mortos em combates assim. Então, isso é muito representativo também, porque às vezes a gente pensa que vai ter algum grande herói salvador que vai tirar a gente de uma política que não tá funcionando e vai resolver. E a gente tem mania de criar heróis, seja japonesa federal, seja juiz, seja o que for. A gente tem essa mania de criar um herói, alguém que a gente acha que vai colocar ordem, vai salvar a gente. E não é assim que funciona. Uma pessoa no poder acaba sendo... tirando em grande parte das vezes, e que a revolução, o que importa são as pessoas, nós, não vai ser coletivo, não vai ser um cidadão de bem, heróico, que vai salvar a gente, vai colocar ordem na bagaça toda e vai resolver todos os problemas do mundo. No livro em si, a Katniss é essa figura de grande herói salvador da pátria. Só que no final do último livro... Mas ela é uma alegoria. Sim, ela é uma alegoria, mas se você começa a perceber, ao final do último livro, essa grande salvadora da pátria começa a ser a Coin, né? A Coin manipula tudo pra que ela seja salvadora. Ela tá usando a Katniss como alegoria pro lado dela, porque ela sabe que a popularidade é da Katniss. Então, como ela não tinha um rosto até o terceiro livro, ela quer que a Katniss seja o rosto dela até o momento que a revolução vai tomar forma e ficar forte o suficiente pra que ela saia da toquinha dela e mostre que na verdade é ela que tá organizando tudo. Então, na verdade, a Katniss, por mais que a gente veja ela como heroína, dentro do livro ninguém viu ela como isso, além das próprias pessoas. Os grandes governantes todos viam ela como uma alegoria, como uma propaganda do governo. E no final ela mostra que ela não era só isso, que ela era realmente a liderança que o pessoal precisava pra subir uma revolução do povo mesmo, uma coisa bem anarquista, se a gente for pensar. Esse livro, ele traz bastante pontos referentes a isso, e tem várias coisas que dá pra gente debater quanto a esse livro. Eu acho que essas serão algumas que a gente conseguia fazer sem tornar esse vídeo um grande documentário maçante de 1 hora de 2 pessoas falando com um gato miando no fundo. Então...
Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar. Bia, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Não, acho que não. Acho que se vocês gostam de ler, não importa o que vocês estão lendo. Utilizem isso como uma porta de entrada para o entendimento e absorver o conteúdo que os livros te trazem. Não importa se você tá lendo Capitão Cueca, não importa se você tá lendo Diário de um Banana. Diário de um Banana, não importa se você está lendo Machado de Assis, 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza, Essa de enfim. Queiroz. Qualquer coisa que você quiser ler. Leia. Começa lendo. Começa com algo que vai te trazer uma tranquilidade, uma felicidade de ler, e aí você começa a desbravar o mundo da literatura, que é imenso e quase infinito. Não dá pra ler tudo que tem no mundo, mas a gente pode ler pelo menos o que a gente tem interesse. Exato. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente e que tenha acrescentado alguma coisa pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de continuar acompanhando o Chá de Prosa. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Fala, Laura, você também é anarquista, né? Gata anarquista do caralho. Ai, É, né? lindo. Gatinha anarquista.